Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente. Hoje, quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. Prazer ter você aqui no nosso programa. É aqui que a gente ajuda, na medida do possível, a gente cobra das autoridades, a gente baixa o cacete naqueles que agem de forma criminosa, tirando a paz do cidadão. A gente elogia, a gente chora, a gente ri, a gente brinca e a gente fica bravo. Esse é o Vale Urgente, que tem uma postura completamente diferente do jornalismo que você vê por aí. A gente trabalha com a verdade, mais próximo dos nossos telespectadores. O programa é solto. O que tem que resolver, a gente resolve na hora, porque o programa é ao vivo. Que não tem corta isso, que não vai pro ar. É na hora. O que vai, acabou. É um tiro, não tem volta. Muito obrigado. Estamos no ar. Um serviço que tem tornado cada vez mais popular é o de motorista de aplicativo. Uber 99 e tem um outro aí que não funciona aqui, ainda não opera em São José dos Campos, mas parece que tem um outro aí. Então, para não ter ciúmes, nós temos dois aplicativos funcionando em São José dos Campos. Um é o Uber, o outro qual é, Luiz Eugênio? É o 99 Pop, Tony. Muito bem. Bom, seja para quem precisa de uma corrida, de emergência, enfim, Uber e 99 têm ajudado as pessoas que veio como a segunda opção depois do táxi, né? E a gente tem acompanhado isso bem de perto. Agora, as pessoas não sabem ainda como funciona esse tipo de serviço. Eu já usei algumas vezes, confesso que eu não tenho o aplicativo baixado no meu celular, mas é o Luiz Eugênio que acaba me ajudando aí, né? Pedro tá de volta? Então conseguiram fazer um igual ao Pedro, né? Então o Luiz Eugênio me ajuda, né, com o aplicativo quando eu preciso de um carro, um serviço como esse. Bom, o problema da gente estar falando sobre esse assunto hoje é porque nós recebemos de uma telespectadora, na verdade ela quer uma explicação. Ela pediu esse tipo de serviço e foi cobrado dela uma taxa de R$6. Então vamos entender o caso, como realmente funciona isso. E o Luiz Eugênio, que pesquisou sobre esse assunto, e até a título de informação e prestação de serviço, nós vamos fazer um relato, né, para você entender como funciona. Já teve briga, as pessoas que chamam Uber para roubo, já mataram vários motoristas aí de aplicativo. Então, o próprio, estou repetitivo, mas é para você entender, o próprio aplicativo criou, né, alguns detalhes de segurança para proteger aí os motoristas. Eu gostaria que o Luiz Eugênio falasse um pouco do exemplo, inclusive, que nós tivemos. Essa pergunta foi feita aqui de São José dos Campos, né, de uma telespectadora, que cobraram dela uma taxa de R$6, ela achou que isso era uma cobrança indevida e nossa produção investigou para dar a resposta a ela. Como exemplo, né, para evitar esse tipo de problema e um problema mais grave, como um trote, chamada para assalto e coisa do tipo, teve um exemplo em Campinas, né, um exemplo claro que um desentendimento com o passageiro dentro do carro resultou aí em atropelamento e a vítima com sequelas, inclusive, até hoje. É isso, Luiz Eugênio? Exatamente, Tony. E antes vamos tirar a dúvida, né, da nossa telespectadora. Segundo ela, Tony, ela solicitou uma corrida em um aplicativo desse e foi cobrado uma taxa de R$6 após o cancelamento da corrida. Ou seja, cobraram dela um valor mesmo sem fazer a corrida. Entramos em contato com a empresa, Tony, verificamos as regras, verificamos o funcionamento e chegamos aí a essa conclusão que inclusive os prints que ela nos enviou corroboram. Na verdade, essa taxa não foi por uma corrida não feita, Tony. É cobrado uma taxa de R$6 quando o motorista começa o deslocamento até a pessoa e acaba não fazendo essa corrida, porque gera custos para ele. Ele vai gastar gasolina, ele vai perder outras corridas para ir até o local, mas essa taxa só é cobrada quando a corrida é aceita oficialmente. Como funciona do momento do pedido até o momento do cancelamento, Tony? A pessoa seleciona um local de partida e um local de chegada. O aplicativo calcula automaticamente um valor e é mostrado para essa pessoa esse valor antes que ela aceite a corrida, para ela saber se vai querer ou não pagar aquele valor. Sim. Aí, a partir desse momento, tem o primeiro aceite por parte da pessoa, que é aceitar esse valor.
A partir do momento que ela aceita, aí o carro mais próximo do aplicativo que estiver perto dela vai se deslocar até ela. É o segundo aceite. Quando ela aceita esse segundo, Tony, aí o carro já vai estar, entre aspas, trabalhando para essa pessoa. Se ela cancela a corrida após esse segundo aceite, ela fez o motorista se deslocar. Então é cobrada essa taxa de R$6. Mas não a corrida, apenas uma taxa, Tony. Bom, então nesse caso o aplicativo está com a razão. Sim, Tony, porque nos prints que recebemos dessa telespectadora, esses R$6 estão designados como cancelamento, taxa de cancelamento e não corrida em si. Pode ter acontecido dessa corrida dela ter o mesmo valor, Sim. Aí seria uma coincidência. Mas a taxa que foi cobrada no cartão dela foi pelo cancelamento de uma corrida já aceitada pelo motorista, Tony. Muito bem. Essa é uma explicação aí que nós conseguimos, nós fomos investigar isso para dar uma sustentação e uma resposta clara para a nossa telespectadora. Agora tem esse exemplo de Campinas aí. Isso, Tony. O caso de Campinas aconteceu também essa semana, teve repercussão nacional. Nós temos as imagens aqui também. Um motorista por aplicativo, Tony, ele acabou atropelando um cliente após uma discussão. Eles estavam voltando de uma festa, o motorista preferiu pegar um carro de aplicativo para não ter que dirigir. E ele acabou vomitando dentro do carro, Tony, porque estava voltando de uma festa, tinha bebido. Depois dessa discussão, ele não aceitou pagar uma taxa para fazer a lavagem do carro. O motorista solicitou uma taxa para a limpeza do carro após ele ter vomitado. Ele não aceitou, discutiram e depois que ele desceu do carro, o motorista fez o retorno, como podemos ver na imagem, Tony, e atropelou o passageiro. Ele está internado em estado grave e a investigação segue, porque o advogado do motorista também entrou com sua parte da história, afirmando que houveram agressões dentro do carro antes do atropelamento, o que não justifica, nós sabemos disso, mas enfim, o caso ainda está em andamento. O que sabemos é que a vítima está em estado grave e esse tipo de procedimento acaba sumariamente na demissão do motorista do aplicativo. Tony? Muito bem. Aí eu tenho que dizer o que aqui? Nesse caso aí de Campinas, o motorista ele perdeu total a razão, perdeu a razão por completo. Por quê? Até então, ele era vítima, que o indivíduo provavelmente embriagado ou visivelmente alcoolizado, né? Ele acabou sujando o carro do motorista, houve uma discussão e ele resolveu fazer a justiça com as próprias mãos. O que aconteceu? Ele, de vítima, ele passou a réu. Ou seja, ele vai responder esse processo agora. Isso pode dar uma complicação tremenda para o motorista do Uber. Nada justifica você fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou muito claro, eu sou a favor da legítima defesa. Quando eu falo em ter uma arma em casa, o cidadão de bem, se o ladrão entra, ele com a arma protegeu a família dele, legítima defesa. Agora, com a arma, num caso desse, o motorista do Uber, né, o portar é completamente diferente. Sair com a arma apontando ou o sujeito armado dentro do carro, isso eu sou extremamente contra, né? Então, quando eu falo de proteger a família, ter uma arma, é o legítima defesa. Nesse caso, foi justiça com as próprias mãos numa avaliação, a grosso modo, que eu faço aqui, né? É um caso de Campinas, a justiça está trabalhando nesse caso, mas é nítido, é claro, né? Se ele fosse para casa, fizesse um boletim de ocorrência do cara, poderia não dar nada, mas evitava um problema maior para ele. Por isso, Tony, lembrando que a vítima estava com a namorada, no caso ali, e a alegação do motorista é que foi um acidente, Tony. Ele disse que atropelou a pessoa por acidente, apesar da gente ver na imagem que ele fez um retorno e voltou para cima da pessoa. O bandido só para complementar os detalhes. O bandido nunca vai dizer que ele roubou, que ele explodiu o caixa eletrônico, ele fez. Nunca vai dizer, ele é orientado a dizer não. Né? Ele dizendo não, o cara está falando que não, a menos que as provas, no caso dessas imagens, a imagem fala tudo, né? Mostra, aliás, evita um texto gigante aí. Tá bom? Por isso vem aquele ponto que eu gosto sempre de falar. Antes de você dar alguma resposta atravessada, né? Antes de você tomar alguma decisão, porque às vezes o ego fala mais alto, ele fala, não, porque o cara se sente por cima de tudo, né, no topo da pirâmide, aí ele acha que ele é, né, ou seja, ninguém consegue atingi-lo. E é completamente diferente, nós somos seres humanos e todo ser humano é falho. Então, antes de abrir a boca para falar qualquer bobagem, conte até 10, mentalmente.
conte até 10 e fale, e pense nas consequências depois. Nesse caso, ele não contou até 10, né? No momento ali da emoção, da raiva, ele tomou essa decisão de atropelar o cara. Ele acabou com a vida dele, porque esse processo vai longe e vai dar um trabalho tremendo para esse motorista. É o ser humano, né? Vamos falar do COP? O Centro Odontológico do Povo, que é sucesso em diversas cidades do Brasil. E na nossa região, você encontra o COP em Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Em todas as unidades tem aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. E você não precisa ter plano odontológico e nem marcar horário. Quer saber os locais? Caraguá, tem São José, tem Taubaté. E olha, em Caraguatatuba, né, só para você ter aí o endereço direitinho, fica na Avenida Anchieta, número 57. Em Taubaté, Rua Duque de Caxias, 260. Agora em São José são 2 unidades. Quero mandar um abraço aqui, né, para o pessoal que acompanha a gente. Passei hoje também da mesma empresa. Não é o Centro Odontológico do Povo, mas é a Clínica Médica Consulta do Povo, Luiz Eugênio. E lá, né, as pessoas que ficam ali na porta, recepcionando, que, desculpe, eu não marquei, não lembro o nome deles aqui, mas estavam lá dizendo, Tony, nós estamos aqui acompanhando o seu programa, é da mesma empresa. Voltando para o Centro Odontológico do Povo, Rua 15 de Novembro, 359, e também agora a nova unidade no número 127 no centro. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Visite e conheça a unidade mais perto de você. Sorriso dos artistas é no COP, porque no COP você pode. Daqui a pouco um alô especial para o pessoal lá da lanchonete da Galeria Rossi. Galera curtindo nosso programa Marcos e Marcos. A gente volta já.